Será que já estamos ao vivo aqui no YouTube, pessoal? Tem como você me confirmar, Joana, por favor? Ah, pode começar, o professor Soares liberou aqui. Gente, então, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula de revisão gratuita para o TJ Maranhão. Meu nome é Laila Figlioli, com muito orgulho, com muita honra, eu sou professora aqui de Processo Civil da plataforma Professor Soares, tá? Eu preparei aqui hoje um material bem legal para a gente trabalhar com questões afetas ao processo civil, voltado para o cargo de analista judiciário, tá? Primeira coisa, eu quero fazer um combinado com vocês aqui essa noite. Nós temos 1 hora e meia para falar de processo civil. É muito pouco tempo, infelizmente. Se eu pudesse, eu ficaria aqui horas e horas falando com vocês. Então, hoje, o nosso foco são pontos nevrálgicos do processo civil, são pontos específicos e muitas vezes os conceitos, aquele aprofundamento vai ficar de fora. O meu objetivo aqui hoje com vocês é fazer um voo panorâmico, é trazer uma visão horizontal do processo civil e não verticalizar. Combinado? Eu trouxe diversos temas para vocês. Nós temos petição inicial, nós temos princípios, nós temos processo de conhecimento, nós temos fase recursal, nós temos cumprimento de sentença, nós temos várias coisas aqui. Eu deixei praticamente todas as informações de gabarito no material, coloquei marcação de artigos, coloquei alguns esquemas para vocês. Se durante a exposição dessa aula você ficar com dúvidas, você vai fazer o seguinte: ou você vai lá no Instagram, você vai falar assim, professora, na questão tal, não entendi o ponto tal, ou você vai mandar aqui pelo chat do YouTube, tá? Eu tô com o YouTube aqui aberto, deixa eu ver se já começou aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Para mim, aqui está aparecendo uma mensagem da Joana e está aparecendo também uma mensagem da Ellen Araújo. O pessoal aqui da produção me explicou. Peraí, deixa eu montar aqui. Pronto. O pessoal aqui me explicou que tem um delay entre a minha transmissão aqui e o YouTube. Eu vou deixar minimizado meu YouTube para eu também não ficar perdendo meu foco de atenção, mas de tempos em tempos eu vou lá e eu olho o YouTube com vocês. Combinado? Mais uma vez, ficou com dúvida, depois vocês podem me procurar no Instagram, tá? Então vamos lá, gente. Nosso objetivo aqui hoje é TJ Maranhão. Eu vou avançar o material para vocês e a gente tem uma certa dificuldade em hoje acertar questões. Nosso foco hoje não é acertar questões de prova, nosso foco é uma revisão. E por que que meu foco não é acertar questões de prova hoje, não é dar uma questão da prova para você de forma direta e específica? Porque eu não sei qual é a banca do seu concurso. Nós estamos na iminência de publicar o edital, nós temos, acho que, salvo engano, 19 bancas, temos FCC, temos GV, temos Consulplan, temos uma banca da Bahia, temos várias bancas aí na disputa e nós não sabemos quem vai ser a banca organizadora. De qualquer forma, por mais que nós não saibamos, a gente tem uma estratégia para entender como que o concurso é cobrado. Eu trouxe as últimas questões do Tribunal do TJ Maranhão para vocês, nós vamos resolver aqui, e nós também sempre temos que pensar qual é o cargo que você está concorrendo. Se fosse, por exemplo, uma prova de analista da Defensoria Pública, focaríamos na Defensoria Pública, na atuação da Defensoria Pública no processo civil. Fosse uma prova de analista do MP, focaríamos na atuação do Ministério Público. Como hoje é uma prova de analista de tribunal, analista judiciário do Tribunal de Justiça do Maranhão, nós vamos focar em quê? Nós vamos focar naquilo que é inerente à atividade dos analistas. Então, nós vamos falar sobre prazos, nós vamos falar sobre prática de atos processuais, nós vamos falar sobre fases do procedimento. Tudo bem? Bom, nós temos aí a expectativa de ter 22 vagas e mais cadastro de reserva. E, gente, olha esse salário. Deixa eu até pegar minha canetinha aqui. Ups, tô dando spoiler. Olha esse salário aqui, ó. Se você tiver com sono no dia de hoje, foca nesses números na sua tela. Isso é salário inicial, tá? 8.230. Eu gosto sempre de trazer essas informações do concurso para vocês ficarem animados. Fala, nossa, vou passar na prova e vou ganhar inicialmente R$ 8.230. É um baita salário, hein? E aí nós teríamos 3 fases. Objetiva, discursiva e de títulos. Professora, não estou motivada ainda, continuo com sono. Então, trago para vocês uma foto dos lençóis maranhenses. Já pensou? 5 horas da tarde, sexta-feira, acabou o expediente, bota o biquíni, tira o terno, bota o biquíni e vai lá curtir um pôr do sol nesse lugar maravilhoso. Não conheço o estado do Maranhão, não conheço São Luís, não conheço Lençóis Maranhenses, mas só por essa foto já dá vontade também de trocar meu cargo aqui de analista do MP de São Paulo para analista do TJ Maranhão,
tá? Então fica aí para vocês essa foto. Se o seu foco é este concurso mesmo, imprime essa foto, coloca no seu mural dos sonhos e vamos. Na nossa prova anterior, tivemos FCC como organizadora, tivemos 3 questões de processo civil e aí tivemos princípio da descrição ou congruência, está relacionada à sentença. Porque você, enquanto analista judiciário, uma das suas funções é minutar sentenças, caso você trabalhe em gabinete. Tivemos providências preliminares e saneamento do processo, porque você vai minutar decisões do juiz. E também tivemos uma pergunta sobre recursos. Deixa eu ver aqui o chat. Professora, seu slide está parado. Professora, seu slide. Espera aí. Deixa eu ver aqui, que eu acho que vocês não estão vendo meu slide, é isso? Espera aí, gente. Deixa eu tentar por aqui, então. Espera aí, tá? Deixa eu encerrar essa apresentação. E aí eu vou iniciar de novo. Espera aí. Espera aí, gente, problemas técnicos aqui. Atualizou? Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Foi? Tá atualizado agora? Deixa eu atualizar o link do YouTube para ver se mostrou para vocês agora o meu slide certo. Ah, agora deu certo. Então, desculpa aí. Pronto. Foi. Então, vou voltar aqui, ó. Tinha passado esse slide para vocês. 22 vagas mais cadastro de reserva, salário 8.230, prova objetiva, discursiva de títulos e agora aqui a nossa fotinho dos Lençóis Maranhenses para você ficar bem motivado para estudar para esse concurso, tá? Passar o slide aqui de novo que eu tinha falado. Então, na prova anterior, foi em 2019, Banca FCC, 3 questões de processo civil, tá? Feita toda essa introdução, nós começamos pela análise das questões do último concurso. Então, eu sempre coloco aqui para vocês qual foi o ano, qual foi a banca e qual foi a prova. Então, vamos começar a resolver a última prova. Tá aqui. Vou fazer a leitura com vocês e depois a gente resolve a questão. Tatiana ajuiza ação indenizatória em face da empresa de telefonia Alô, pleiteando R$ 5.000 a título de danos morais, por ter a ré negativado seu nome indevidamente. A demanda é julgada procedente e o juiz concede 15 mil como dano moral. Nesse caso, terá sido ferido o princípio da... Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? Nós temos uma sentença que observou qual foi o pedido da Tatiana. Tatiana pediu danos morais, o juiz concedeu danos morais. Acontece que a Tatiana pediu 5 mil e o juiz deu 15 mil. Isto fere qual princípio da sentença? A distrição ou congruência? Eventualidade? Proporcionalidade? Razoabilidade? Imparcialidade? Isonomia ou igualdade? Aqui nós temos que lembrar dos conceitos de sentença extra petita, ultra petita e citra petita. Lembram disso? Professor, eu não consigo me lembrar, eu não consigo gravar quando é extra, quando é ultra. O citra petita eu até lembro. Citra petita é quando eu tenho 2 ou mais pedidos formulados, então, por exemplo, dano material e dano moral. O juiz analisa somente o dano material, ele esquece do dano moral. Sentença citra petita. Se a sentença foi omissa em algum ponto, vamos pegar um gancho aqui. Se a sentença foi omissa em algum ponto, cabe qual recurso? Embargo de declaração. Combinado? Beleza. E agora no extra e no ultra petita. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Deixa eu ver se minha canetinha tá pegando. Para tentar ajudar vocês. Aqui nós temos a delimitação do pedido, certo? Gente, quando eu escrevo na tela do meu computador, como a minha câmera tá presa no computador, às vezes a minha imagem vai ficar meio balangandando, tá? Mas o que importa é vocês verem que eu tô escrevendo no slide, não a minha cara.
Bom, aqui, quando eu tenho uma sentença, que eu delimito o universo da sentença através do pedido do autor, através da contestação do réu, o juiz ele tem que exatamente preencher isto daqui. Ele não pode sair. Se o juiz ele profere uma sentença que está de acordo com o que o réu pediu, mas ele extrapola, então, neste caso, o autor pediu 5 mil e o juiz deu 15 mil, isto é uma sentença que ultrapassa o pedido das partes, é uma sentença que vai além do que as partes pediram. Se ultrapassa o valor do pedido da parte, é uma sentença ultra petita. E nós temos também o caso da sentença que simplesmente está aqui, ó, não tem nada a ver com o que as partes pediram. Se a sentença não tem nada a ver com o que as partes pediram, é a sentença extra petita. Então, no caso aqui da Tatiana, que pediu condenação por danos morais e o juiz, por hipótese, condenasse a danos materiais, essa sentença seria o quê? Extra petita. No caso de Tatiana, que pediu danos morais, o juiz deu dano moral, mas deu além do que foi pedido, é uma sentença ultra petita. Qual é o princípio que rege as sentenças? Que diz que o juiz deve olhar para o caso concreto e sentenciar delimitando o pedido das partes? Princípio da adstrição ou congruência, tá? Coloquei aqui para vocês sentença ultra petita, extra e citra petita, tá bom? Próxima questão. Quando as providências preliminares e ao saneamento. Peraí, deixa eu pegar. Oh, meu Deus, minha filha acordou. Tô ouvindo ela chorar. Quanto às providências preliminares e ao saneamento do processo, é correto afirmar que. Então, vamos assim. Primeira fase do processo de conhecimento é a fase postulatória. Então, o autor formula seu pedido através da petição inicial, passamos pela citação, o réu é citado, o réu pode apresentar a contestação ou não, pode apresentar também uma reconvenção ou não. Apresentada a defesa do réu ou não, porque o réu não é obrigado a se defender no processo civil, diferentemente do processo penal, apresentada a defesa do réu ou não, nós passamos para a segunda fase, que é a audiência de conciliação e mediação. Na verdade, a segunda etapa da fase postulatória, que é a audiência de conciliação e mediação. Teve acordo? O juiz homologa, extingue com resolução de mérito. Não teve acordo? Vamos para a próxima etapa. Providências preliminares e saneamento do processo. Dentro de providências preliminares e saneamento do processo, o juiz ele tem algumas coisas, ele tem algumas hipóteses de decisão, ele pode decidir de algumas formas. Primeiro, ele pode decidir pelo saneamento efetivamente do processo, então ele vai fixar pontos controvertidos que serão objeto de prova e ele prepara o processo para a próxima fase, que é a fase instrutória. Combinado? Ok. Ele também pode fazer o tal do julgamento antecipado da lide. O que é o julgamento antecipado da lide? Quando não precisa mais de produção probatória, porque a produção documental já foi suficiente, o juiz já está com o processo pronto na mão, ele julga. Ele pode fazer o tal do julgamento parcial de mérito. De 4 pedidos formulados, por exemplo, o juiz está pronto para julgar 2. E os outros 2 ele manda para a próxima fase, que é a fase instrutória. Tudo bem? Essas são as hipóteses que o juiz pode nas providências preliminares e no saneamento do processo. Vamos ver aqui, então, o que a questão está pedindo. Letra A. Se o réu não contestar a ação, gente, se o réu não contesta a ação, o que acontece? Revelia. Só que tomem cuidado. O réu ser considerado revel não significa que obrigatoriamente incidirão os efeitos da revelia. Revelia é uma coisa, incidência dos seus efeitos, como a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, é outra história, tá? Se, por exemplo, estivermos diante de uma questão versando sobre direitos indisponíveis, se o réu não contesta a ação, ele é revel, mas não haverá a incidência do efeito da revelia da presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor. Beleza? Então vamos. Se o réu não contestar a ação,
o juiz deverá, em qualquer hipótese, aplicar o efeito da revelia e julgar de imediato a lide? Não, não. Pode ser, para além dessa hipótese do direito indisponível que eu falei, que não vai haver incidência dos efeitos da revelia, pode ser que o próprio autor, na sua petição inicial, ele pediu a produção de uma prova pericial. Então, tem que ir para a próxima fase, que é a fase instrutória, para fazer perícia. Pode ser que o próprio autor pediu depoimento pessoal das partes, precisa fazer produção de prova oral. Quando eu necessito da produção de prova oral, o que o juiz vai fazer? Designação de audiência de instrução e julgamento. Para que serve a audiência de instrução e julgamento? Para a produção de prova oral. Então, é depoimento pessoal das partes, é oitiva de testemunha, se for necessário, esclarecimentos do perito, tá bom? Muito bem. Então, aqui a letra A, a gente sabe que está errada, não é a nossa resposta. Na letra B, na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Essa aqui está com cara de estar certa, mas vamos olhar as outras hipóteses também, as outras assertivas. Dessa assertiva aqui da letra B, o que eu preciso te contar? O réu, uma vez citado, ele tem duas formas de se defender no processo de conhecimento: pela contestação ou pela reconvenção. O réu pode apresentar só contestação? Pode. Pode apresentar só reconvenção? Pode. Mas tome cuidado. Se o réu apresentar só reconvenção, ele será considerado revel, porque a ausência da contestação enseja a revelia. Combinado? Muito bem. Pode o réu apresentar contestação e reconvenção? Pode. Se ele quiser apresentar as duas defesas, como que ele faz? Uma dentro da outra. Ele apresenta a contestação e a reconvenção é como se fosse um capítulo da sua contestação, tá? Muito bem. Na letra C, ao réu revel, será possível ingressar no processo em qualquer tempo? Verdade. Desde que não proferida a sentença, hipótese na qual terá precluída essa possibilidade? Não. Se a assertiva tivesse parado, minha filha está esgoelando, vocês não têm noção. Se a assertiva tivesse parado aqui, ao réu revel, será possível ingressar no processo em qualquer tempo? Se tivesse parado aqui, estaria certa. Mas como ele continua, desde que não proferida a sentença, hipótese na qual terá precluída essa possibilidade, tornou a assertiva incorreta. O réu revel, ele pode ingressar no processo a qualquer momento, mas ele vai receber o processo no estado em que se encontra. Ele não pode repraticar atos, ele não pode pretender voltar atrás e falar, ai, ops, esqueci de produzir uma prova. Não pode. Do jeito que o processo está, ele entra. Sabe aquela história de peguei o bonde andando na janelinha? É assim, o réu revel entra assim no processo do jeito que está. O que ficou para trás, ele não pode mais mexer, tá? Até quando ele pode entrar no processo? Até o trânsito em julgado, tá bom? Letra D. Verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção? Determinará. Em prazo nunca superior a 15 dias? Não, não. O nosso prazo aqui são 30 dias, tá bom? O que seria um vício sanável? É algo que dá para ser corrigido, tá? Se fosse, por exemplo, constatada coisa julgada, litispendência, é um vício insanável e o juiz teria que extinguir sem resolução de mérito. Combinado? Ok. Na letra E, cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz obrigatoriamente saneará o processo, delimitando os fatos sobre os quais recairá a produção de prova. Não, o juiz não vai obrigatoriamente sanear o processo e obrigatoriamente delimitar as provas. Por quê? Pode ser que o processo já esteja pronto para julgamento. Ele faz o julgamento antecipado, tá bom? A fase de saneamento e a fase instrutória não é obrigatória no processo de conhecimento. Ela só vai acontecer se houver necessidade, tá? Então, aqui eu até coloquei um fluxograma para vocês do processo de conhecimento. Aqui a gente fica realmente com a resposta da letra B, tudo bem?
E aqui, se vocês quiserem dar uma olhada nos artigos, revelia está no 344 a 346 e a correção dos vícios sanáveis está no 352 com o nosso prazo de 30 dias. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui no YouTube. Pronto. Deixa eu só dar um F5 aqui para atualizar o YouTube, ver se tem mais algum comentário, porque eu não sei se ele está atualizando em tempo real para mim, que eu estou deixando a tela minimizada. Pronto. Aparentemente, tudo certo. Seguimos. Aqui nós vamos analisar mais uma questão que foi do TJ Maranhão, lá do ano de 2019. E agora a gente vai falar sobre recursos. Foi a última questão, é a terceira questão. No que se refere a recursos, é correto afirmar que, deixa eu pegar aqui nosso marca-texto. É correto afirmar que, letra A, não cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, por se tratar de procedimento especial não sujeito a decisões de mérito. Opa, opa, opa. Essa daqui, gente, está bem errada e é texto expresso de lei. Se nós tirássemos esse não, a assertiva ficaria correta. Então, o que que é o correto? Cabe agravo de instrumento no processo de inventário contra as decisões interlocutórias. E por que que sempre caberá agravo de instrumento no processo de inventário? Sabe por quê? Porque processo de inventário não tem sentença. Sabia disso? Se não tem sentença, não tem como você apelar. E como que você vai para o segundo grau, então? Se não tem sentença, não cabe apelação. Como que você sobe? Como que você cumpre o duplo grau de jurisdição? Através do agravo de instrumento, tá bom? Então, a A está errada. Na letra B. Na apelação, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, são cobertas pela preclusão e não podem mais ser suscitadas. Tá errado aqui também. Para a gente deixar essa assertiva B correta, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que puxar aqui, ó, escrever um não são cobertas pela preclusão. Qual que é o sistema do CPC de 2015? O CPC de 2015, no artigo 1015 do Código, ele traz num rol taxativo, porém não muito, mas aqui a gente vai ficar com a taxatividade do rol do 1015 para sua prova objetiva. Ele traz no rol do 1015 as hipóteses em que será cabível a interposição do agravo de instrumento. Então, ele fala lá, por exemplo, tutela provisória de urgência, tá? Se não tiver no rol do 1015, não cabe agravo de instrumento. Tá bom, professora, mas se não cabe agravo de instrumento e é uma decisão interlocutória, o que que acontece? Acontece que essa decisão interlocutória não será coberta pela preclusão e depois você pode recorrer dessa decisão interlocutória, sabe aonde? Lá em preliminar de apelação. Então, você vai interpor seu recurso de apelação e você vai falar assim: excelências, preliminarmente, decisão interlocutória de folhas 299 que indeferiu a produção de uma prova, por exemplo. Eu quero apelar desta decisão. Ah, mas, professora, foi uma decisão que foi proferida há mais de 2 anos. Não tem problema. Decisões interlocutórias que não estejam no rol do 1015 não precluirão e você alegará em preliminar de apelação. Combinado? Quando a gente estava na vigência do CPC de 73, além do agravo de instrumento, nós tínhamos uma segunda forma de agravo contra decisões interlocutórias. Vocês lembram qual que era? Era o agravo retido. Agravo retido não existe mais. Guarde esta informação, porque isso aparece em prova o tempo inteiro, o tempo inteiro. Agravo retido não existe mais no Código de 2015. Não existe mais. Quais são as espécies de agravo aqui no Código de 2015? Temos o agravo de instrumento. Temos o agravo interno, lá do 932, contra as decisões monocráticas do relator. E temos também o agravo para destrancar recurso especial e recurso extraordinário. Combinado? Anote aí, agravo retido não existe mais no CPC de 2015. Então, a letra B também está errada. Letra C. O agravo interno, que eu acabei de falar para vocês, será dirigido ao relator, que intimará o agravado
para manifestar-se sobre o recurso, no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão em pauta. Muito bem, acabei de falar para vocês sobre o agravo interno, que realmente é contra uma decisão do relator, etc e tal. E o prazo de 15 dias, tá certo? Tá certo. Gente, de uma forma bem geral, todos os prazos do CTC são de 15 dias. Ah, professora, estou em dúvida no prazo. Chuta 15 dias que você tem boa chance de acertar. Em relação a recursos, todos os recursos do CPC têm o prazo de interposição de 15 dias úteis, exceto embargos de declaração, que serão 5 dias úteis. Combinado? Ok. A C parece que está correta, mas vamos ver as outras. Letra D. Os embargos de declaração, em nenhum caso, admitem decisão com efeitos infringentes. O que são os efeitos infringentes do embargo de declaração? Efeitos infringentes é a capacidade, é a aptidão dos embargos de declaração a alterar o resultado de julgamento. Então, suponha vocês que durante a fundamentação da sentença, o juiz dá a entender que vai conceder o dano moral. E aí, quando ele chega no dispositivo, ele fala: isto posto, julgo improcedente o pedido inicial deduzido e não concedo o dano moral. Você fala, ué, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque na fundamentação ele falou sobre o dano moral, ele quantificou o dano moral, ele falou sobre as duas fases de fixação do dano moral. E aí chega na hora do dispositivo, ele fala julgo improcedente. Você opõe embargo de declaração e você pede para alterar o dispositivo da sentença. Isto é uma das formas de efeitos infringentes do embargo de declaração, porque você vai alterar o resultado de julgamento. O que transita em julgado é o dispositivo da sentença. A fundamentação, a motivação não transita em julgado. Tudo bem? Ok. Então, aqui a letra D também sabemos que está errada. Na letra E, o recurso extraordinário, vamos puxar aqui uma setinha. Recurso extraordinário, ele é julgado por quem? Pelo STF, quando houver ofensa à Constituição Federal. E o recurso especial, ele é julgado pelo vamos, caneta, me ajuda? Peraí, STJ, ok? Quando houver ofensa à lei federal. Então, vamos lá. O recurso extraordinário e o especial, nos casos constitucionalmente previstos, serão interpostos na atual sistemática processual por petição única para maior celeridade e otimização? Errado. Aqui ele está tentando confundir a sua cabeça, esse examinador danadinho. O que acontece no extraordinário e no especial? Acontece o seguinte: proferido o acórdão da apelação, se você identificar que há ofensa à Constituição Federal e que há ofensa à lei federal, você deve interpor simultaneamente o extraordinário e o especial, porém em petições separadas. O que torna errado isso aqui é essa petição única. A interposição é simultânea, você vai fazer o protocolo dos dois juntos, mas acontece que são em petições separadas. Um vai para o STF e o outro vai para o STJ. Primeiro vai para o STJ, julga no STJ. Depois, se for o caso, de fato, vai para o STF, julga no STF. Combinado? Então, aqui a gente fica realmente com a nossa resposta, a letra C. Deixei marcados os artigos aqui para você, depois você dá uma olhada. Combinado? Vamos para a nossa próxima questão. Quantas provas é correto afirmar aqui? Então, estamos aqui em fase probatória. Na atual sistemática processual civil, não há mais fatos em cujo favor milite presunção legal de existência ou de veracidade para efeito probatório. Bom, o que diz o Código de Processo Civil? Que os fatos deverão ser provados. E deverão ser provados por quem? Como regra, o ônus legal da prova recai sobre aquele que alega. Então, quem alega a prova é a nossa máxima do direito no processo civil, esta é a máxima. Não vou entrar aqui em distribuição dinâmica, estática do ônus da prova, porque a gente não tem espaço para isso. Então, fiquem com essa máxima, quem alega a prova, tá? Acontece que alguns fatos
não precisam ser provados, porque eles têm presunção legal de existência, presunção legal de veracidade. E o código diz também que quando for um fato notório, quando for um fato incontroverso, não precisa de produção probatória. Ah, professora, me dá um exemplo de uma presunção legal de existência ou de veracidade? A revelia. Quando houver revelia e a incidência dos seus efeitos, os fatos alegados pelo autor, como não foram contrariados pelo réu, presumir-se-ão verdadeiros. E essa presunção, ela é relativa, porque por mais que não tenha havido a apresentação de uma contestação, na fase probatória, o réu pode ingressar no processo e pode produzir prova contrária a isso, tá bom? Então, a letra A está errada. Na letra B, os fatos admitidos no processo como incontroversos dependem apenas de prova oral em audiência que os ratifique. Acabei de falar para vocês. Quando for um fato incontroverso, ele não precisa ser provado. Se é um fato incontroverso, acabou. Vamos dar um exemplo aqui. Fulano ingressa com uma ação de divórcio contra. Não, divórcio não. Ingressa com uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável. E ele fala assim: olha, nossa união estável começou no dia 10 de janeiro de 2000. Vem o réu e fala: concordo, começou no dia 10 de janeiro de 2000. Isso é um fato incontroverso. Precisa de produção probatória? Não, é incontroverso. Foi reconhecido pela outra parte, é incontroverso no processo, tá bom? Então, não precisa de prova. Letra C. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvada quanto a estas o exame pericial. Vamos ver. Na letra D. Caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, somente se requeridas pela parte, em obediência ao princípio dispositivo. Existe uma grande discussão jurisprudencial e doutrinária sobre este princípio do dispositivo e qual seria o alcance do princípio dispositivo. Mas aqui seu examinador, ele está trazendo o texto de lei. E o texto da lei fala que o juiz pode determinar a produção de provas de ofício. Então a D está errada. Na letra E. A existência de algum fato pode ser atestada ou documentada a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Excluem-se da ata notarial dados representados por imagem ou som gravados em arquivo eletrônico. Gente, essa é uma das principais funções da ata notarial, de gravar imagens e sons. Então, eu chego para o tabelião e eu falo assim, tabelião, vou colocar um áudio aqui para você ouvir. Comenta, coloca na sua ata notarial o que esse áudio está falando. Ah, este áudio está falando isso, 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 isso. Essa ata notarial vai para o processo. Tá? Então, a ata notarial, uma das funções principais dela é justamente representar imagens e sons gravados, tá bom? A letra E, então, está errada na medida em que ela coloca esse aqui, excluem-se da ata notarial, tá? A nossa resposta, então, aqui está na letra C. Deixei os artigos marcados para vocês. Vamos aqui, mais uma, lá do Tribunal de Justiça do Maranhão, Banco FCC, aconteceu em 2019, mas foi para o cargo de oficial de justiça. Só que por aqui a gente consegue percebendo qual é a tendência do tribunal. Deixa eu só fazer um comentário aqui com vocês. Por mais que a próxima banca não seja a FCC, vamos supor que seja a Consulplan, acontece que a Consulplan ela somente organiza o concurso. A banca examinadora são os desembargadores designados pela comissão de concurso que vão determinar o que eles querem que seja cobrado. E cada tribunal tem uma forma de interpretar as coisas. A gente sabe, por exemplo, vou falar aqui do meu estado, São Paulo, o nosso Tribunal de Justiça de São Paulo é mais conservador, ele é mais legalista. Quando nós vamos, por exemplo, para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele é um tribunal mais arrojado, mais jurisprudencial, mais contra-legem algumas vezes. Então, a gente consegue percebendo como que o tribunal gosta que a matéria seja cobrada. Por isso que eu trouxe bastante questões para vocês aqui do próprio Tribunal de Justiça do Maranhão, ainda que a banca não seja a FCC, que a FCC não seja vencedora da licitação, tá? Feito esse parênteses aqui, vamos voltar. Em relação à citação, cadê minha caneta aqui? Em relação à citação, citação serve para dar conhecimento ao réu, né, de que ele está sendo demandado. Vamos lá. Para a validade do processo, é imprescindível a citação do réu
ou do executado, salvo nas hipóteses de deferimento da petição inicial ou de procedência liminar do pedido. Acende o alerta aí na sua cabeça e fala assim: pegadinha, 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 pegadinha. Nas hipóteses de indeferimento da petição inicial. Na hora da prova, que você faz a leitura rápida, você escorrega. Na letra B, nos condomínios edilícios, ou seja, prédios, condomínio de casas, ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. O que está dizendo aqui essa assertiva? Já vou contar para vocês, é a correta, tá? É texto expresso de lei. Se o carteiro, por exemplo, porque a regra do Código de Processo Civil hoje é a citação por correio, tá bom? Por AR. Se o carteiro chega lá e fala assim: ô, seu Manuel da portaria, eu quero entregar uma citação para o João do apartamento 24. O porteiro ele recebe a citação e o Manuel será considerado como citado. Não precisa o carteiro subir até o apartamento de Manuel e entregar em mãos. Agora, se o porteiro disser: olha, seu Manuel não mora mais aqui não, ou olha, faz 10 dias que eu não vejo o seu Manuel, eu acho que ele mudou, aí ele não será considerado citado. E o porteiro, esse funcionário da portaria, ele responde civilmente caso ele minta, civil e criminalmente caso ele minta para o carteiro, ou então, pior ainda, para o oficial de justiça, tá bom? Na letra C, a citação será sempre pessoal, podendo ser feita por mandado a ser expedido pela serventia ou via postal. Ele faz uma confusão aqui de novo com os termos da lei. A citação será sempre pelos correios. Quando for uma citação pessoal, aí sim será por mandado por oficial de justiça. Mas a regra do código, repito, é a citação por correios. Se for frustrada a citação por correios, pode ir para o oficial de justiça, tá bom? Letra D. A citação será feita inicialmente por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça. Frustrado esse meio, far-se-á pelo correio. Inverte. Primeiro para o correio, depois para o oficial de justiça. Letra E. Nas comarcas contíguas, o que são comarcas contíguas? São comarcas que estão ali dentro da mesma região metropolitana. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos, né, São Paulo como capital e temos a região metropolitana de São Paulo. Temos Santo André, São Bernardo, Diadema, isso é uma comarca contígua, tá? Que esteja ali anexa uma grudadinha na outra. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar citações, intimações e notificações, salvo penhoras e outros atos executivos, que, por sua natureza, exigem a expedição de carta precatória para sua realização. Aqui está errado na hora que ele fala salvo penhora. Está errado por quê? O Código de 2015, ele adotou o tal do caráter itinerante dos mandados e das cartas precatórias. O que significa isso? Se o oficial de justiça tenta citar em São Paulo e o réu não está mais em São Paulo, ele está em São Bernardo, que é uma comarca contígua, o próprio oficial pode pegar o mandado e ir até São Bernardo. Não precisa devolver para o cartório, não precisa expedir uma carta precatória, não precisa distribuir na comarca de São Bernardo do Campo, não precisa designar outro oficial de justiça. Gente, a regra do Código de 2015 é celeridade processual, economia processual, agilidade, dinamismo no cumprimento dos atos, tá bom? Então a letra E está errado. Pode efetuar citação, intimação, notificação, inclusive penhora. É muito comum esse caráter itinerante quando a gente fala de penhora de veículos. Ah, o veículo não está mais em São Paulo, está em São Bernardo. Vai o oficial de justiça lá e cumpre a diligência, tá bom? Então aqui a letra B é a nossa resposta. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no YouTube para ver se vocês estão falando mais alguma coisa. Deixa eu atualizar porque ele está com um delayzinho aqui. Pronto. Obrigada, Brenda. Obrigada, Ana Paula.
Obrigada aí pelo elogio, pessoal. E se vocês estiverem com dúvida, é só vocês mandarem. E assim, das duas, uma, ou eu estou explicando muito bem mesmo, vocês não estão entendendo nada, né? Porque não tá ninguém com dúvida. Se não for vergonha, se não quiser perguntar no YouTube, pode perguntar lá no Instagram para mim, tá bom? A única coisa que eu vou pedir, dá um print da questão, ou então explica mais ou menos qual que é a questão, que eu te ajudo a resolver, tá? Vou minimizar aqui de novo. Vamos lá. Mais uma questão aqui do TJ Maranhão. Consoante a competência, deixa eu mudar, consoante a competência, se o autor da herança, ou seja, o de cujos, ou seja, a pessoa que faleceu, não possuía domicílio certo, é competente de forma abrangente. Gente, primeira coisa aqui que vocês acabam fazendo uma certa confusão. As regras de domicílio são determinadas pelo Código Civil. Não cabe ao Código de Processo Civil dizer onde é domicílio ou não. A gente só trabalha com a regra de que, como regra geral, o réu será demandado no foro do seu domicílio. Só que quem diz o que é domicílio e onde é o domicílio é o Código Civil, tá bom? Então vamos lá aqui. O que a questão está pedindo? Competência para inventário. Se eu não souber onde é o domicílio do de cujos, não sei onde ele morou por último, não sei onde ele morreu. Letra A, somente dos bens móveis e semoventes. Letra B, local de último domicílio do autor da herança e ou do espólio, dos bens do espólio. Letra C, foro de situação dos bens imóveis. Havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Letra D, residência dos pais e familiares do autor da herança. Aqui, mais uma vez, eles fizeram uma pegadinha com vocês. Então, a gente vê que o Tribunal de Justiça do Maranhão gosta de fazer pegadinhas e que você tem que ler, reler e ficar bem atento ao enunciado e às assertivas. E vejam que aqui já é outra banca, não é mais a banca FCC. Por isso que eu falo que é importante a gente entender como que o tribunal gosta de cobrar os assuntos e eles gostam de fazer pegadinhas. Onde que está a pegadinha aqui? Coloquei para vocês. Cuidado com a pegadinha. Vamos ler o que fala o artigo 48 do Código de Processo Civil. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para inventário, partilha, blá, 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 blá. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, vai para onde? Foro de situação dos bens imóveis. Qual que é a pegadinha que ele está fazendo aqui? A pegadinha é porque, quando você bate o olho na questão, você quer responder a letra B, porque você sabe que o domicílio do autor da herança era o local da última moradia dele, era o local do último domicílio dele. Então, se ele morava em São Paulo, ele morreu em São Paulo, este é o domicílio para fins de inventário dele. Só que você tem que tomar cuidado com o seguinte: a questão ela está te perguntando, ela não está te perguntando onde é o domicílio, onde é a competência, melhor dizendo. A questão não te pergunta onde é a competência, ela está afirmando não possuía domicílio certo. Então a gente não sabe onde é. Se a gente não sabe onde é o domicílio dele, eu não posso falar que é o local do último domicílio. Então a gente vem aqui para a letra C. Entenderam qual é a pegadinha? Ele te dá o local da competência, mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber, caso você não saiba, a principal competência, o principal local da principal competência. Vamos colocar dessa forma, que é o que está aqui no artigo 48. Tomem cuidado com isso, tá bom? Muito bem. Próxima questão aqui. Nos termos do novo Código de Processo Civil, os tribunais devem buscar que as decisões sejam estáveis, íntegras e coerentes. Verdade? Verdade. O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma preocupação muito grande em uniformizar a jurisprudência, em não ter decisões conflitantes. Nós trouxemos uma preocupação muito grande com repetitivos, nós trouxemos o incidente de assunção de competência, por exemplo, que não demanda multiplicidade de processo. Tem uma questão aqui sobre. Ah, é a próxima já, tem uma questão aqui sobre isso. Nós trouxemos essa preocupação de uniformizar a jurisprudência. Aqui, a assertiva 1 está correta? Está correta. Na letra 2, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em incidente de assunção de competência e recurso especial e extraordinário repetitivos. Tomem cuidado. O IAC, ou IAC, Incidente de Assunção de Competência, ele
serve para uniformizar jurisprudência? Serve. Ele é um instituto novo do Código de 2015? É, mas ele não demanda multiplicidade de processos. Ele não demanda que haja casos repetitivos. O IAC, ele é preventivo. O IAC, ele serve justamente para evitar a proliferação de demandas repetitivas. Então, antes que aconteça aquela bagunça com várias demandas, eu já pinço um processo, falo aqui, incidente de assunção de competência, já vou fixar qual é a tese nesse caso. Tudo bem? Então, tomem cuidado, porque como o IAC foi uma coisa introduzida no Código de Processo Civil de 2015, e o Código de 2015, como eu falei, trouxe essa preocupação com os processos repetitivos, a gente tende a achar que IAC demanda multiplicidade de processos. Ele não demanda. IAC não demanda multiplicidade de processos. IAC não precisa de multiplicidade de processos. Tá bom? Então a 2 está errada. Se eu tirar. Ops, mudei aqui. Se eu tirar o incidente de assunção de competência e deixar apenas recurso especial e extraordinário repetitivos, está correto. Muito bem. 3. Diante do princípio da taxatividade, todas as possibilidades previstas para a interposição do recurso de agravo de instrumento estão estabelecidas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Gente, vou falar que eu achei maldade essa assertiva aqui com vocês. Porque essa assertiva depende se ele está te perguntando de acordo com a orientação do STJ ou de acordo com a interpretação legal. Se eu interpretar legalmente, sim, o 1015 é taxativo, porque tem as hipóteses do caput e tem também os parágrafos. Se eu interpretar de acordo com o STJ, não é taxativo. E lá no 1015 também tem um parágrafo que fala: olha, outras leis poderão prever hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Eu achei um pouco maldade aqui. Mas como que eu interpretei essa questão? Eu interpretei essa questão da seguinte forma. De acordo com o parágrafo, que agora eu não lembro o número do parágrafo, deixa eu copiar aqui. 1015, inciso 13, não é parágrafo, é inciso 13. De acordo com 1015, inciso 13, pode ser cabível agravo de instrumento em hipóteses determinadas em leis extravagantes, por exemplo, a Lei de Recuperação Judicial e Falências. Eu interpretei essa assertiva dessa forma, mas confesso que eu achei meio sacanagem, achei meio pegadinha com vocês, tá? Aqui no inciso 4. Então, a 3 estaria errada. No inciso 4. A desistência do recurso não impede análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. É a letra expressa do Código de Processo Civil. Pensem da seguinte forma: se eu tenho um extraordinário ou um especial repetitivo, que foi pensado como repetitivo, existe um interesse da coletividade jurídica, um interesse que transcende o interesse das partes, que aquela tese seja fixada. Então, ainda que a parte queira desistir do seu recurso, ele será julgado da mesma forma para fins de fixação de tese. Vai produzir efeitos para fins de fixação de tese, mas se a parte desiste do recurso, desiste da ação, não produzirá efeitos para a parte naquele sentido, porque ela desistiu da ação, tá bom? Muito bem. Próximo aqui. Agora uma pergunta da CESP. Uma errada anula uma certa. Assinale a opção correta em relação à intervenção de terceiros. Primeiro, algumas considerações sobre intervenção de terceiros. Quais são as espécies de intervenção de terceiros hoje previstas no Código de Processo Civil? Eu tenho a denunciação da lide, eu tenho o chamamento ao processo, eu tenho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho o amicus curiae, tá bom? Acho que eu não estou esquecendo de nenhum. Chamamento ao processo, eu falei? Acho que eu falei, né? Acho que eu não tô. Ah, e eu tenho assistência. Faltou a assistência, que pode ser simples ou que pode ser litisconsorcial. O que eu mais quero aqui que vocês entendam, que vocês lembrem de intervenção de terceiros? Vocês vão lembrar comigo que oposição não é mais uma espécie de intervenção de terceiros. Oposição não é mais uma espécie de intervenção de terceiros. Ela sai do rol de intervenção de terceiros quando entra em vigor o Código de 2015. Combinado? Beleza. Então, vamos para as assertivas. Letra A. Deve ser extinta a denunciação da lide apresentada intempestivamente pelo réu
nas hipóteses em que o denunciado conteste apenas a pretensão de mérito da demanda principal. O que a gente precisa saber aqui sobre denunciação da lide? A denunciação da lide, ela é feita no âmbito do direito de regresso. É o caso das seguradoras. Então, fulano está dirigindo ali, trafegando com seu veículo, ele colide na traseira de outro veículo, de Beltrano. Beltrano entra com uma ação contra fulano e o fulano denuncia a lide para a sua seguradora para que a sua seguradora pague para Beltrano, porque ele tem um contrato que diz que a seguradora é responsável por este pagamento, direito de regresso, tá bom? Na letra B, considera-se deve ser extinta a denunciação da lide apresentada intempestivamente pelo réu nas hipóteses em que o denunciado conteste apenas a pretensão de mérito. Vejam, a denunciação da lide, ela não é obrigatória no Código de 2015. Se, por um acaso, o réu não quiser fazer a denunciação da lide pode ser feita pelo autor ou pelo réu, mas vou usar aqui o exemplo do réu. Se o réu não quiser fazer a denunciação da lide, ele poderá fazer em ação autônoma, não há prejuízo, tá bom? Letra B. Considera-se possível o ingresso de terceiro como assistente simples, desde que demonstrada a presença de interesse jurídico, revelando-se como tal o interesse corporativo. Sobre assistência, o que precisamos falar? Temos duas formas: assistência simples e assistência litisconsorcial. Vocês lembram qual que é a diferença entre elas? Eu vou dar 10 segundos para vocês pensarem na diferença, porque eu preciso tomar um pouco de água, tá? Só um segundo. Lembraram? Então vamos lá. Na assistência simples, eu tenho a figura de um terceiro juridicamente interessado. Pode ser interesse econômico? Não. Pode ser interesse pessoal? Não. Pode ser interesse corporativo? Não. Então, esse interesse corporativo está errado. Professora, mas o que seria esse bendito interesse jurídico? O interesse jurídico, nós temos que entender como se fosse um tripé. O que é esse tripé? Então, nós temos aqui uma ação entre A e B. E o C é o assistente simples, o C é o terceiro interessado. Para eu saber se C tem interesse jurídico, eu preciso fazer 3 perguntas. Primeiro, será que o C tem alguma relação jurídica com o autor ou com o réu? Ele tem alguma relação jurídica com A ou com B? Tem. Então tá bom. Próxima pergunta. Relação jurídica de C com o autor ou com o réu, ela é diferente da relação jurídica que está sendo discutida no processo? É diferente. Então tá bom. Eu já vou dar um exemplo para vocês. Então tá bom. E a terceira pergunta que eu tenho que fazer: essa relação jurídica de C, que é diferente da relação jurídica principal discutida no processo, pode sofrer algum efeito, alguma consequência de acordo com o resultado de julgamento? Pode. Então, aí, respondendo afirmativamente para essas 3 perguntas, eu terei o bendito do interesse jurídico. Professora, ficou tudo muito abstrato, não entendi nada. Então, calma que eu vou te dar um exemplo. Pensa o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês um desenho. Pensa o seguinte. A, ele é o locador. Quem é o locador? O locador, vou colocar aqui como sendo o proprietário do imóvel. O locador é aquele que recebe o pagamento dos aluguéis, tá bom? E o B é o locatário. Ai, essa caneta, viu? Ela tá me dando um trabalho. É o locatário. Combinado? Ok. E aí nós vamos ter a figura do C, que entra como assistente simples, e o C, ele é o... Gente, eu vou desenhar com o mouse mesmo, tá? Vai ficar pior do que minha letra já é, porque a caneta nunca funcionava. O C, ele é o sublocatário. Vejam o seguinte, o C, ele tem relação jurídica com alguma das partes? Ele tem. Ele tem relação jurídica com quem? Deixa eu trocar a cor aqui. Ele tem a relação jurídica com o próprio B, com o locatário. Então, ele tem uma relação jurídica no processo. Ele tem uma relação jurídica com alguma das partes do processo. A relação jurídica de C
É diferente da relação jurídica principal discutida no processo? É, porque a relação jurídica principal é o contrato de locação entre A e B. E aqui, o C, ele tem uma relação jurídica que ela é secundária, que ela é de sublocação. Supondo que aqui seja uma ação de despejo do locador contra o locatário. Se o locatário for despejado, isso pode prejudicar o C? Pode, porque se romper aqui esse vínculo entre locador e locatário, o sublocatário será automaticamente despejado também. Então, vejam, C tem interesse jurídico nesse caso. Combinado? Aí você vai dizer: ah, professora, mas acontece que o C poderia locar diretamente do A. Sim, ele pode, mas nasce uma outra relação jurídica. Neste contexto, a relação jurídica de C é com B. Se rompida a relação jurídica de A com B, C será prejudicado. Isso é um interesse jurídico, tá bom? Não pode interesse econômico, não pode interesse pessoal, muito menos interesse corporativo, tá? Então, aqui a B está errada. Vamos voltar para C. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada que aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor poderá ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima dos limites contratados na apólice. Essa é a assertiva correta, é texto expresso de lei. Professora, não entendi nada. Calma que eu vou simplificar tudo para você. Ó, deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer um único desenho que você vai entender. Antigamente, o que acontecia? A demanda B, porque B bateu no carro de A. O B faz a denunciação da lide para a seguradora. O que acontecia? Julgado procedente o pedido principal de A contra B, o juiz vai olhar para a denunciação da lide, julga procedente a denunciação da lide. Gente, era ridículo o que acontecia no código. Vejam, no código de 73, vejam, não é a seguradora que tem o dinheiro para pagar? No final das contas, não é a seguradora que tem que pagar? O código de 73 determinava que a seguradora pagasse para B e que B pagasse para A. Vem o código de 2015 e fala, tá errado. O que a gente vai fazer aqui agora? A seguradora pode pagar diretamente para A. A seguradora e B são solidariamente responsáveis pelo pagamento de A. Então, pode A receber diretamente, por exemplo, da Porto Seguro, que é uma seguradora muito forte aqui em São Paulo? Pode, pode. Isso foi uma inovação da denunciação da lide. Combinado? Muito bem. Na letra D, admite-se a denunciação da lide aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Se tivesse parado aqui, estava certo, é texto de lei. Quando ele coloca, ainda que introduzir fundamento novo à causa, está errado. A denunciação da lide não pode inovar no processo. Ela é simplesmente um cara crachá do direito de regresso. Na letra E, é suficiente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desculpa, é suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica a demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial. Aqui, na verdade, quando nós falamos sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a preocupação do Código de Processo Civil é com o procedimento. Se vai ser por incidente, se vai ser feito na petição inicial, se suspende, se não suspende, se é por sentença, se é por decisão interlocutória. O fundamento para ocorrer ou não a desconsideração da personalidade jurídica vai estar lá no Código Civil, pela teoria maior, ou vai estar lá no Código de Defesa do Consumidor pela teoria menor, ou na lei, por exemplo, de responsabilidade ambiental, que também trabalha com a teoria menor. Já adianto para vocês, nenhuma dessas leis fala que apenas a dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial é suficiente. Então, tomem cuidado, porque aqui ele faz a confusão nessa assertiva entre direito material e direito processual. Aqui no processo civil, a gente se preocupa com o procedimento. Se pode, se não pode, se é procedente, se é improcedente, de acordo com o direito material, está lá no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor, ou então também na Lei de Responsabilidade Ambiental, acho que é 9.605/98 o número da lei, tá? Muito bem.
Então, aqui ficamos com assertiva C. Coloquei aqui para vocês as explicações. Nossa, 21h40, tá passando rápido o nosso tempo. Deixa eu olhar aqui de novo o YouTube. Dá uma atualizada aqui, para ver se alguém tem dúvida. Seguimos sem dúvidas. Bora então. Ah, e um tema que eu adoro. Quem não gosta muito de processo civil não adora tanto assim. Na verdade, tutela provisória, você precisa entender. A hora que você entende, fica maravilhoso e fica fácil. Então, vamos tentar entender aqui nesses minutos que nos restam. A definição correta a respeito da tutela provisória. Deixa eu ver se eu coloquei o esquema da tutela provisória para vocês. Ai, não coloquei. Que sac... Ah, eu coloquei, mas está mais lá para frente. Eu tenho certeza que eu coloquei, mas acho que eu coloquei em outra questão. Mas tudo bem, vamos lá. A respeito da tutela provisória. Gente, primeira coisa que vocês têm que entender aqui. Tutela provisória é gênero. E deste gênero nascem duas espécies. Eu tenho a tutela provisória de urgência e eu tenho a tutela provisória de evidência. Então, tutela provisória pode ser de urgência ou pode ser de evidência. Se eu estiver falando em tutela provisória de urgência, eu posso ter a tal da tutela antecipada ou eu posso ter a tal da tutela cautelar. O que é tutela antecipada? Quando eu pretendo, em caráter provisório, em caráter urgente, antecipar o próprio provimento final, o próprio pedido final. Então, por exemplo, Excelência, convênio não quer custear a cirurgia do coração do meu cliente. Determine que a cirurgia seja feita agora. Se não for feita agora, de modo urgente, ele vai morrer. Eu quero agora. Vejam, é uma ação de obrigação de fazer para obrigar o convênio a custear a cirurgia do coração. Eu peço a antecipação desse pedido. Juiz concede, a cirurgia é feita, depois a gente vê quem tinha que pagar essa cirurgia ou não, se era o convênio ou se não era, tá bom? Se eu estiver falando em tutela provisória de urgência cautelar, eu quero assegurar a execuibilidade do pedido final. Eu quero proteger o pedido final. Então, por exemplo, aqui, vou seguir no mesmo exemplo da cirurgia do coração. Se eu estiver falando numa cirurgia do coração com pedido de tutela provisória de urgência cautelar, o que eu vou fazer? Eu não vou pedir para o convênio fazer a cirurgia. Eu vou, supondo que seja um convênio, que esteja em liquidação, como se fosse uma falência, porque até onde eu sei, né, do pouco que eu sei de empresarial, convênio não pode falir, convênio vai passar por uma liquidação. Acho que é isso. Se eu estiver errada, me perdoem. Mas enfim. Convênio, tá? Vou utilizar o termo falindo, mas é o termo não técnico, tá? É só para ficar melhor aqui o nosso exemplo, para você compreender melhor. Supondo que esse convênio esteja falindo, eu falo, Excelência, preciso que esse convênio pague uma cirurgia de 100 mil reais, mas ele está falindo. Bloqueia algum bem desse convênio para ele ter o dinheiro para pagar a cirurgia? Penhora algum bem desse convênio para ter o dinheiro para pagar a minha cirurgia? Isso é cautelar. Você quer obrigar o convênio a fazer a cirurgia, mas você quer garantir a execuibilidade do pedido final. Então, você quer bloquear um bem do convênio. É uma cautelar. Tudo bem? E a tutela de evidência? Tutela de evidência, ela está lá nas hipóteses taxativas, acho que é do 311. Gente, eu sou péssima com número, inclusive, para decorar número de artigo, tá? Mas está lá nas hipóteses do 311. Não precisa de urgência, não precisa de demonstração de perigo de dano, porque é tão evidente que o juiz já pode conceder, tá bom? Então vamos ver aqui. Na hipótese de efetivação parcial da tutela cautelar antecedente, então estou falando aqui, ó, tutela cautelar, o pedido principal deve ser formulado pelo autor dentro do prazo de 30 dias, sob pena de perda da eficácia da medida. Cuidado, cuidado. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Esse parcial torna errada a nossa assertiva. Porque onde está escrito parcial, você deveria ler total. Esqueci de trocar a cor. O que o código fala é da efetivação total.
total. Então, se, por exemplo, nesse caso que nós estávamos tratando do convênio médico, você quer que seja bloqueado 100 mil reais em algum patrimônio do convênio. Se eu bloqueio um veículo que vale apenas 50 mil, não houve efetivação total, foi efetivação parcial. Eu vou perseguir mais algum bem para ter o bloqueio total de 100 mil reais. Então, tomem cuidado. Aqui eu também considerei como sendo uma pegadinha, porque, gente, é uma palavra do texto de lei que eles mudam que, ó, vocês escorregam mais que casca de banana podre. Vamos lá. Na letra B. É desnecessário pronunciamento judicial expresso sobre a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada por ser consequência natural da improcedência do pedido. Isso daqui foi decidido pelo STJ, tá? Foi decidido pelo STJ. Um dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecipado é que não haja a irreversibilidade dos efeitos daquela decisão, que não haja a irreversibilidade do pedido, tá? E também diz o código que, caso seja concedida a tutela provisória de urgência antecipada e ao final, na sentença, ou então em sede recursal, seja cassada, seja modificada essa decisão, a parte que se beneficiou da decisão fica obrigada a reparar os danos da outra parte. Então, por exemplo, aqui no caso do nosso convênio, uma vez realizada a cirurgia de 100 mil reais, o juiz entende que esta cirurgia não estava coberta de acordo com o contrato de plano de saúde, o contrato de plano de saúde tem o direito de pegar 100 mil reais, tem o direito de cobrar 100 mil reais do paciente, porque não era responsabilidade do plano de saúde, tá? E aí o STJ entendeu que, havendo a modificação ou então a revogação de uma decisão que concede tutela provisória de urgência antecipada, esta decisão que revoga, que modifica, já é suficiente para o convênio médico cobrar os 100 mil reais do seu paciente. Não é necessário entrar com uma nova ação, tá? Isso foi um entendimento do STJ. Então, aqui a letra B está correta. Na letra C, a concessão de tutela de evidência independe da comprovação de urgência, perigo de dano ou risco ao estado útil do processo. Tá certo? Eu acabei de falar isso para vocês. Sendo admitida quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Essa, de fato, é uma das hipóteses da tutela de evidência. Contudo, começou esse contudo, você já sabe que está errado, né? Nessa hipótese, o juiz não poderá decidir liminarmente sem ouvir a parte contrária. Está errada. Esta hipótese de concessão de tutela de evidência é uma das hipóteses que autoriza a concessão liminar da tutela de evidência. Professora, o que significa concessão liminar? Liminar significa sem oitiva da parte contrária. Então, o juiz, supondo que tenha sido formulado na petição inicial, o juiz, lendo a sua petição inicial, ele fala, tá aqui, já vou conceder. Ele já dá a canetada, já profere a decisão interlocutória, concedendo a tutela provisória de evidência, tá bom? Liminar significa sem oitiva da parte contrária. Inaudita altera a partes. Tudo bem? Ok. Então, esse contudo aqui, ó, tornou errada. Nós temos 4 hipóteses de tutela de evidência. 2 podem ser concedidas liminarmente, 2 não podem, tá? Muito bem. Na letra D, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que é válida a edição de lei ou de ato normativo que vede a concessão de medida liminar pela via do mandado de segurança. Tá errado, não é esse o entendimento do STF, é justamente ao contrário. Na letra E, pode-se afirmar que, do ponto de vista da extensão, a cognição da tutela provisória seria superficial e, do ponto de vista da profundidade, seria plena. Não, gente. O que é cognição? Cognição é a análise do juiz sobre aquilo. É o entendimento que o juiz vai formar sobre aquele pedido de tutela provisória. A cognição da tutela provisória, ela é sempre sumária, ela é sempre rasa, ela é sempre superficial. Não há o aprofundamento. Por isso é tutela provisória. Haverá esse aprofundamento na tutela definitiva concedida na sentença. Tutela provisória fica sempre aqui, ó, no raso, sempre no superficial. Faça a seguinte analogia.
A tutela provisória, ela é o namoro. A tutela é superficial, é sumário. A tutela definitiva é o casamento, é o exauriente. A gente sempre fala, poxa vida, você só conhece a pessoa no casamento, depois que você casa que você vai ver quem é a pessoa. Porque aí você acorda, você dorme, você come, você janta, você toma banho, você faz tudo. É isso. Tutela provisória é namoro. Pode acabar a qualquer tempo. Tutela definitiva é casamento. Foi feito para durar para sempre, foi feito para transitar em julgado. Não é bem assim nos dias atuais, mas foi feito para durar para sempre. Tá bom? Muito bem. Então, aqui, letra B é a nossa resposta. Tá aí as marcações para vocês. Próxima questão aqui. Caio ajuizou a ação em face de Tício, pleiteando a condenação deste a lhe pagar uma obrigação derivada de contrato alegadamente celebrado entre ambos. Distribuída a petição inicial ao juízo X, o magistrado procedeu ao juízo positivo de admissibilidade da ação e ordenou a citação de Tício, que no prazo legal ofertou contestação, em que negava a existência da obrigação referida pelo autor. Pouco tempo depois, Tício intentou uma demanda, cuja inicial foi distribuída ao juízo Y, em que pleiteava a prolação de sentença declaratória da inexistência da obrigação contratual mencionada na primeira ação. Nesse contexto, é correto afirmar que, professora, eu já me perdi ali na leitura do Tício. Então, vamos desenhar. Primeira coisa que eu preciso que vocês saibam aqui, que é o ponto nevrálgico dessa questão. No Código de 2015, é a distribuição ou o registro da petição inicial que torna o juiz prevento. Qual que é a diferença entre distribuição e entre registro? No registro da petição inicial, tem um único juízo. Só ele pode decidir. É vara única da comarca de Quiprocó do Norte, por exemplo. Quando eu falo em distribuição, tem mais de um juiz competente para conhecer da ação. Se eu tenho mais de um, vai haver ali o sorteio eletrônico, a distribuição. Vou usar o exemplo aqui do meu estado, da minha cidade, São Paulo. Nós temos ali no centro de São Paulo o Foro Central Cível. Até a época que eu era advogada, tínhamos, salvo engano, 45 varas cíveis. Então, quando alguém protocola uma ação, por exemplo, aqui de obrigação derivada de contrato, que nem eles estão falando aqui no enunciado, haveria a distribuição entre uma das 45 varas cíveis. Agora, se eu fosse aqui para o interior de São Paulo, vou chutar uma comarca aqui do interior de São Paulo, a comarca de Brodowski. Existe essa comarca aqui em São Paulo mesmo. Se eu vou para a comarca de Brodowski, ela é vara única, tem um único juízo. Então, ali seria o registro, tá bom? Muito bem. E aqui, o que ele está querendo saber? Então, ele fala que Caio ajuizou uma ação em face de Tício. E essa ação caiu aqui para o juízo X. Tício, no prazo legal, contesta e ele nega a existência da obrigação referida pelo autor. Depois, foi o Tício que demandou o Caio e caiu no juízo Y. E ele fala que tem que ser declarada a inexistência da obrigação contratual em que pleiteava a aprovação de sentença declaratória de inexistência da obrigação contratual mencionada na primeira ação. Então, neste contexto, é correto afirmar que os dois processos devem tramitar separadamente e ter os respectivos méritos julgados pelos juízos aos quais as petições iniciais foram originalmente distribuídas. Gente, vocês estão prestando atenção que está falando na ação de Caio para Tício, de Tício para Caio, está falando a mesma coisa? Ó, são exatamente os mesmos pedidos? Aqui, ó. Condenação deixa ele pagar uma obrigação derivada de contrato. Cadê aqui? O Tício, ele contesta e ele nega a existência da obrigação. Depois, o Tício pede a inexistência da obrigação. É a mesma coisa. Se é a mesma coisa, não pode ter duas ações diferentes versando, não pode ter duas ações versando sobre o mesmo assunto. Letra B. Os dois processos devem ser reunidos e ter os respectivos méritos julgados pelo juízo X, que é o prevento. E aqui sai um C a mais. Os dois processos devem ser reunidos e ter respectivos méritos julgados pelo juízo Y, que é o prevento. Letra D. O segundo processo deve ser extinto em razão do fenômeno da litispendência. Letra E.
O segundo processo deve ser extinto em razão do fenômeno da carência de ação. O que é litispendência? Duas ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. Ou quando... duas ações idênticas tramitando ao mesmo tempo. Como que eu sei que duas ações estão idênticas? De acordo com os elementos da ação. Quais são os elementos da ação? Partes, causa de pedir e pedido. Então, se eu tenho as mesmas partes, a mesma causa de pedir, o mesmo pedido, as ações são idênticas. Se elas estiverem tramitando ao mesmo tempo, litispendência. Se uma delas já tiver tramitado, já acabou, e nasce uma outra ação idêntica, não é litispendência. Como que é o nome? Coisa julgada, tá bom? E o que é carência de ação? Carência de ação é a ausência de uma das condições da ação. Quais são as condições da ação? Legitimidade e interesse processual de agir. Possibilidade jurídica do pedido não é mais uma condição da ação, tá? Muito bem. Aqui nós temos litispendência? Não, não temos, porque uma ação é mais abrangente que a outra. Então, nós temos que... Peraí, aqui... Nós temos litispendência? Não, não temos. Por quê? Porque as ações não são idênticas uma da outra. Nós temos aqui a questão da prevenção? Não. O que nós temos aqui? A questão da carência de ação. E por que nós temos carência de ação? Porque para Tício falta o quê? O interesse processual de agir. E por que falta para Tício o interesse processual de agir? Falta interesse processual de agir porque na mesma ação que tramitava entre Caio e Tício, ele já pediu, ele já negava a existência da obrigação. Ele está pedindo duas vezes a mesma coisa. Ele não tem interesse processual de agir na sua segunda ação, tá? Muito bem. Próxima questão aqui. Tendo o autor falecido no curso do processo, o juiz da causa determinou a sua suspensão até que os herdeiros requeressem a sua integração ao polo ativo no lugar da parte primitiva. Este fenômeno é definido como substituição processual, sucessão processual, legitimação extraordinária, legitimação ordinária ou expromissão processual. O que vocês precisam saber aqui? Acabei de falar para vocês. Legitimidade é uma das condições da ação. Nós temos a legitimidade, que ela é ordinária, que é a regra do Código de Processo Civil. E o que é a legitimidade ordinária? O titular do direito vai a juízo postular em nome próprio. Então, Caio, titular do direito, vai a juízo defender o seu direito. Isso é legitimidade ordinária. O próprio titular é a própria parte da ação, tá bom? O que é legitimidade extraordinária? Vocês têm que lembrar aqui que na legitimidade extraordinária, a primeira informação, ela é a exceção, ela é extraordinária, ela é exceção no ordenamento. E o que significa legitimidade extraordinária? É um terceiro que não é titular desse direito, que vai a juízo defender. Tem uma pessoa aqui no ordenamento jurídico, ao qual eu tenho muito apreço, muita gratidão e muito amor, que ele vive atuando como legitimidade, ele vive atuando no campo da legitimidade extraordinária, que é o nosso querido Ministério Público. Gente, o Ministério Público, ele não é titular de direito nenhum. Ele atua na defesa dos interesses da coletividade. E o Ministério Público, quando ele atua na defesa dos interesses da coletividade, ele está atuando no campo da legitimidade extraordinária. Quando estou no campo da legitimidade extraordinária, eu tenho o fenômeno da substituição processual. Por que eu tenho o fenômeno da substituição processual? Porque o Ministério Público, enquanto autor de uma ação, ele substitui o titular do direito em juízo. Então, por exemplo, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, ele está tutelando os interesses daquela coletividade, dos moradores da comunidade ribeirinha, por exemplo. E quem é o verdadeiro titular são os moradores da comunidade ribeirinho. E o Ministério Público está substituindo estes verdadeiros titulares na ação. Isto é substituição processual que se dá aqui no campo da legitimidade extraordinária, tá bom? Aqui no nosso exemplo, no nosso enunciado, na verdade, o que aconteceu? Aconteceu a sucessão processual. Sucessão mesmo, lá do direito das sucessões, sucessão processual. Falece o autor, o juiz intima os seus herdeiros para que alguém assuma o polo passivo ou o polo ativo, né, que aqui era o autor, tá? Muito bem, tá aqui a marcação dos artigos para vocês.
eu acho que eu já estourei meu tempo, né? Que a gente tinha que encerrar 22 horas. Eu posso fazer mais essa questão, Joana, professor Soares, ou eu paro aqui? Deixa eu ver se eles me respondem aqui. Chat. Pode sim, prof. Então, saideira, hein? Peraí. Deixa eu aproveitar que eu abri aqui, deixa eu ver o YouTube. Professora, já tem curso do TJ Maranhão na plataforma? Você ficará com processo civil? Já quero começar, didática perfeita. Ah, obrigada, Ellen. Aí eu vou jogar a bola para o mestre, para o professor Soares e para a professora Ana Tércia, tá bom? Como nós ainda não temos o edital publicado, nós estamos fazendo essas 3 aulas, né, gratuitas, uma comigo, uma com o professor Soares e a outra com a professora Letícia, não lembro o nome. É, vamos ter sim, a Joana está respondendo com a professora Laila. Então, nós vamos ter. Ainda não está disponível, tá, Ellen? Mas nós vamos ter, e eu que assumo a cadeira de processo civil, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui. Saideira, hein, galera? Saideira aqui com a FCC. Em ação movida por Pedro contra José, este arguiu em preliminar de contestação sua ilegitimidade passiva, indicando Patrícia como sujeito passivo da relação jurídica discutida no processo. Nesse caso, de acordo com o Código de Processo Civil, o juiz deverá. Bom, então, Pedro entrou com uma ação contra José. O José fala: Ô meu filho, não sou eu que tenho que estar aqui. Quem tem que estar aqui é Patrícia. Primeira informação que vocês têm que saber: quando o réu alega que ele é parte ilegítima, é ônus do réu, é incumbência do réu indicar quem é o verdadeiro polo passivo daquela ação. Se ele está falando que ele é parte ilegítima, ele tem que dizer quem seria o legítimo. Por exemplo, no caso de compra e venda de um bem móvel, que já houve a tradição para outra pessoa, alguma coisa assim. Pensa no seguinte exemplo: o Pedro vendeu um carro para José e José vendeu esse carro para Patrícia. Acontece que Patrícia não fez a transferência do documento e o Pedro está recebendo um monte de multas. Então, aí, o Pedro, quando ele demanda José, o José fala: esse carro não está comigo, esse carro está com a Patrícia, aqui está a prova, a Patrícia é a parte legítima, tá bom? Muito bem. Uma vez indicado o polo passivo, o juiz ele tem que ouvir o autor. Vocês concordam comigo? Se o réu está falando que ele não é o polo passivo legítimo, o juiz tem que abrir prazo para o autor poder se manifestar, tá bom? Então vamos aqui na letra A. O juiz deverá facultar a Pedro a alteração da petição inicial para a substituição do réu, sendo que, realizada a substituição, Pedro reembolsará as despesas de José, mas ficará isento do pagamento de honorários ao procurador deste. Gente, se Pedro colocou uma parte errada, uma parte legítima no processo, e essa parte teve que contratar um advogado, teve ônus em relação a isso, Pedro tem que pagar por isso. Ele deveria ter colocado a pessoa certa no polo passivo. Letra B. Facultar a Pedro a alteração da petição inicial para a substituição do réu, sendo que, realizada a substituição, Pedro reembolsará as despesas de José e pagará honorários ao procurador deste. Letra C. Extinguir o processo sem resolução do mérito, caso conclua pela ilegitimidade de José, sendo-lhe vedado facultar a Pedro a emenda da petição inicial para a substituição do réu depois de apresentada a contestação. Está errado, está errado. Aqui a gente trabalha com o princípio da continuidade da demanda. Se o polo passivo está errado e o réu indica quem é o polo passivo, o autor ele emenda a sua petição inicial e vida que segue, porque a ação já está ajuizada, já está distribuída, já está com os documentos anexados, é vida que segue. Não tem que extinguir, tá bom? Letra D. Extinguir o processo com resolução de mérito? Mas pera lá, como? Não houve solução do mérito aqui? Caso conclua pela legitimidade, não sei o quê. Errado. Letra E determinar a substituição de José por Patrícia, independentemente de pedido ou mesmo da concordância de Pedro, caso conclua que ela é, de fato, o sujeito passivo da relação jurídica discutida no processo. Gente, não faz o menor cabimento. Então, o juiz que escolhe com quem Pedro vai litigar? Não, Pedro ele pode afirmar, errado, eu quero litigar com José, eu quero brigar com José. José que é meu polo passivo, ele tem que ouvir o autor e somente será trocado o polo passivo se assim o autor concordar. Então a gente fica aqui com a resposta na letra B. Combinado? Gente, negócio é o seguinte, aqui as marcações, deixa eu passar minha tela para cá. Eu vou abrir o YouTube de novo. Eu separei mais questões, mas a gente não terá tempo suficiente para trabalhar com todas essas questões, e aqui eu faço um combinado com você. Você vai terminar de resolver essas questões,
Você vai identificar os seus erros, você vai olhar o gabarito comentado que eu deixei para você, e caso você tenha alguma dúvida, você vai me procurar lá no Instagram. TikTok, eu confesso que eu não estou abrindo muito, então me procura no Instagram. Você vai me procurar lá no Instagram, ou então você vai me procurar através da coordenação do curso. Deixo para vocês aqui meus meios de contato do meu Instagram, laila.figlioli, e será um prazer te receber lá no Instagram, será um prazer tirar as suas dúvidas, te ajudar a entender esse mundo fantástico que é o processo civil. O processo civil é fácil, é simples, é lógico. Você só precisa começar a entender desde o começo. E para isso, eu tô aqui para poder te ajudar, tá bom? Deixa eu dar mais uma atualizada aqui no YouTube, ver se tem mais alguma coisa. Se não, a gente encerra. Espera só um minutinho, porque tem um delay que eles me contaram. Acho que não tem mais nada, porque já está aparecendo a minha última tela aqui, tá bom? Vou ficando por aqui. Caso a gente não se veja mais e caso você vá fazer o Tribunal de Justiça do Maranhão, eu te desejo uma excelente prova, eu te desejo foco, persistência e determinação nos seus estudos, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia nessa quarta-feira à noite. Eu te desejo uma boa noite de consolidação das memórias que criamos aqui hoje em relação ao processo civil, tá bom? Beijo, boa noite. Te encontro numa outra oportunidade. Tchau, tchau.